E aí, em 2008, foi um ano difícil para mim, sabe, Luana? 2008, eu posso dizer que talvez tenha sido meu ano mais desafiante, assim. E daí começou a desenvolver o gosto pelo mercado, Luana. Foi assim, basicamente, né? Mas nisso, entre desenvolver o gosto e fazer isso de forma como a sua principal profissão, levou quanto tempo? Então, em verdade, à medida que eu fui estudando, e o primeiro livro que eu li foi A Beginner's Guide to Short-Term Trading, que seria um guia para o iniciante para operações de curto prazo, escrito por uma autora chamada Toni Turner. É bem interessante o livro, é um livro muito bom para quem está no início de conhecimento de análise técnica, e está no início de conhecer como é que opera o mercado, essas coisas todas. Tem uma série de dicas bem boas ali. Volta e meia eu revisito esse livro, mesmo 22 anos depois de estar no mercado, eu dou uma olhada nesse livro, tem coisas legais ali. E sim, eu comecei no início como operação de position, porque como eu era cirurgião plástico, eu não tinha muito tempo para estar acompanhando o mercado, não tinha o dia todo para estar olhando o mercado. Então, o que eu fazia eram operações de gráfico semanal, em que eu olhava o gráfico na sexta-feira, final de pregão, eu definia, então, meus pontos de entrada para a semana seguinte, colocava umas ordens start de compra e, eventualmente, um ordem de stop ou um alvo mais longo. Naquela época, nem tinha muito bem start e alvo, então o que eu fazia era um pouquinho diferente. Eu ligava para o meu, na época, meu assessor, era meu broker, ele dizia o seguinte: cara, se romper esse ponto, você vai comprar para mim, e se perder esse ponto, você vai me avisar, ou se chegar nesse ponto, você vai me avisar, porque daí eu vou liquidar as operações. Então, era tudo por ligação. Eu ligava para o cara e combinava com ele, deixava tudo combinado. Ele era meu stop, entre aspas, né? Porque ele podia estar acompanhando full time isso, né? Às vezes eu ligava para ele e dizia: cara, quero comprar Petrobras. E eu nem tinha, às vezes, o capital na corretora. E ele dizia: não tem problema, traz aí no final da tarde e eu te digo quanto é que eu consegui comprar. Porque eu nem sabia quanto é que estava cotado, porque a gente não tinha cotação em tempo real, era algo assim bizarro, né? Aí quando eu chegava lá com o dinheiro contado, entregava para ele dizia: tá, quanto é que tu comprou? Ah, comprei a tantos reais. É óbvio que ele comprava mais barato e me vendia uns 10 centavos mais caro, isso é óbvio, tá? Mas fazia parte da existência do mercado naquela época. Hoje isso não acontece mais, porque a gente tem as ofertas de compra e venda em tempo real, o book ali aparecendo direto, assim, a gente sabe exatamente quanto é que a gente está pagando, quanto é que a gente está vendendo por tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que era uma época que se tinha muito menos ansiedade em relação ao mercado financeiro, né? Ah, sim, as operações elas eram muito mais, pelo menos a forma como eu fazia, elas eram muito mais longas, e porque elas eram muito mais longas, então eu pagar 10 centavos a mais ou 10 centavos a menos, Não ia dar elas tanta em si diferença assim, né? não geravam uma diferença tão brutal assim, porque meu alvo era 8, 9, 10% para cima, e meu stop era uns 3, 4, 5% para baixo. Então, eram operações mais sossegadas. É claro que, à medida que você vai encurtando o seu período operacional, Luana, você precisa se tornar cada vez mais preciso no ponto exato de entrada. Cada um centavo a mais que você paga pode muitas vezes ser o lucro ou o prejuízo daquele trade que tu está executando. Mas respondendo a tua pergunta, eu fui operando como cirurgião plástico e position até os anos de 2008. 10 anos, Tá? então. Desde que você Sim, conheceu, 98, então 2008, 10 anos. exatamente. E aí, nesses 10 anos, eu consegui fazer com as operações de position um colchão de liquidez, um colchão de capital, que me permitiu, ok, tá, já posso me aposentar tranquilo, não tem muito mais estresse. Mas, na verdade, a minha aposentadoria ela nem foi desencadeada por isso, sabe, Luana? A minha saída da cirurgia plástica ela foi desencadeada por outros fatores que depois até a gente pode comentar sobre isso. Agora eu quero saber desses fatores agora, eu fiquei curiosa. Então agora a gente quer a sinceridade. O que levou você a sair da cirurgia e dizer, tá, agora não vou mais fazer isso? Bom, o que acabava acontecendo, tá? A partir de 2002, muitas pessoas começaram a me pedir, Stormer, ensina pra gente como é que você faz as suas operações de mercado, como é que você analisa o mercado, como é que você olha o mercado. Então tá, a gente começou a fazer como se fossem pequenos grupos de estudo no final de semana, eu, o Leandro, a gente sentava com uma turma e apresentava como é que a gente lia o mercado, como é que era a análise técnica, essas coisas todas. E isso me consumia os finais de semana. Durante a semana, eu estava focado na cirurgia plástica.
O cara, quando é jovem, ele trabalha de maneira absolutamente brutal. Eu me lembro quando eu era residente, eu cheguei a trabalhar 144 horas por semana. Então, nesses anos de 2002, 2003, 2004, 2005, eu fui nessa tocada um tanto quanto pesada, né? Um tanto quanto violenta. Em 2005, nasceu minha filha. A Carol nasceu em 2005 e, obviamente, as coisas mudam. Tu precisa de mais tempo para cuidar da família, tu precisa realmente focar muito mais nisso. Eu dei uma diminuída no ritmo. E aí, em 2008, foi um ano difícil para mim, sabe, Luana? 2008, eu posso dizer que talvez tenha sido meu ano pessoal mais desafiante, assim. O problema principal foi que em 2008, eu lembro que era tipo uma sexta-feira, eu estava olhando o mercado, minhas posições em Vale, uma série de coisas, eu estava com um belíssimo lucro em várias operações dela, estava até pensando em fechar umas operações. E aí a minha esposa, minha ex-esposa na época, disse, olha, a Carol está com um pouquinho de febre. 3 anos de idade, febre normal. Cheguei em casa, ela estava um pouquinho abatidinha, tinha um pouquinho de febre de fato. Aí eu falei, olha, segunda-feira, se a febre continuar, tu leva na pediatra. Segunda-feira ela levou na pediatra, a pediatra examinou, tal, voltou na terça-feira, e aí ela me diz, a pediatra disse que não é nada, depois é só uma virose. Terça-feira eu olhei, ela continuava bastante prostradinha, meio que paradinha, febre. Eu falei assim, tá, leva amanhã de novo na pediatra, porque eu não tô achando isso só uma virose. Eu tenho um pequeno nódulozinho aqui na parótida que ela não tinha ontem, e para mim isso pode ser uma cachumba. E aí fez vários exames, a gente passou aquele final de semana indeciso sobre o que era. E na segunda-feira se fez diagnóstico de leucemia. E aí tudo mudou. Aí tudo muda. Ok, vamos fazer o tratamento, vamos resolver. Vai ser um tratamento longo, vão ser uns 3 anos de químio, vão ser uns 3 anos e meio. Não vou poder gastar muito meu tempo com coisas que não são absolutamente indispensáveis. Eu tenho que estar presente. Eu tinha que escolher aquilo que me consumisse menos tempo, me permitisse estar com ela sem estresse. Mas naquele momento, e numa situação de pressão, de estresse, poxa, filha doente, foi a decisão a ser tomada. E depois, bom, Carol começou o tratamento, a gente sabe que hoje a Carol tá bem, né, graças a Deus. E como é que foi o depois, durante o tratamento dela, lidar com o mercado e com situações, às vezes, de pressão no mercado e a situação de casa? Então, uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, assim, eu tinha ela